Boa tarde, meu querido e minha querida, na graça, na paz do nosso amado Jesus Cristo. A Ele toda a honra e a Ele toda a glória seja dada nessa tarde, final de tarde. São exatamente 19 horas e 2 minutos e nós estamos aqui para fazer um vídeo para compartilhar com você da parte do céu, em nome de Jesus, amém? Mas eu gostaria que você deixasse o teu like, é importante, o teu like, carca o like aí e compartilhe com outras pessoas essa mensagem, que a pessoa vai precisar ouvir essa mensagem. Olha o que eu tenho para você, se encontra no Evangelho de Lucas, perdão. De Lucas capítulo 16, verso 19, que diz: o rico e o mendigo. Tanta diferença, né, no rico e no mendigo, né? Ontem, nessa noite no hospital, tinha um mendigo dormindo. Que bom que eles deixaram o mendigo dormir nas cadeiras. Lá, tava lá tapado, né, dormindo, mas ele tava bem direitinho, tava de tênisinho, tava bem arrumadinho até o mendigo. Que bom que eles deixam dormir lá a noite inteira, lá naquele hospital. Pelo menos isso. Porque o hospital que trata as pessoas muito mal, realmente trata as pessoas muito mal naquele hospital lá. Não são nada agradáveis os funcionários. Vai demitir tudo, botar pessoal nova para trabalhar. Pessoas que gostam de pessoas. Porque para trabalhar com pessoa tem que gostar de pessoa, né? Então, olha só. O que diz assim, não é nisso que nós vamos falar, não é? Eu, graças a Deus, eu digo pra você que eu estou bem, graças a Deus. Já melhorei lá no hospital. Depois que eu fui comer um professor social, que ele não desceu direito e eu me senti mal, vomitei, melhorei. Depois estavam uns homens lá levando lanche para as pessoas. Acho bonito esse trabalho ali. Levando lanche para as pessoas, e ele deu um testemunho dele, ele dizendo que ele foi tirado das drogas mesmo, da morte, lá da sombra do Vale da Sombra da Morte. Foi tirado das drogas por causa de alguém levou um lanche para ele e pregou a palavra para ele. Levou um lanche e pregou a palavra para ele. Então aquilo ali, Deus tocou no coração dele, e ele já era um pastor bem novinho, era um pastorzinho novinho. E aí o Gilmar pediu para orar para mim também, lá, para orar. Nós sabe que dois ligaram na terra, ligaram no céu. E ele orou, e eu já estava, graças a Deus, melhorando ali, que eu já tinha vomitado. Mas vomitei só o que eu comi de tarde, o chá, o remédio que eu tomei. Eu não vomitei, não tinha coisa para vomitar mesmo. Mas, graças a Deus, Deus me curou lá mesmo, não precisou nem consultar, porque não tinha como consultar. Era 4h30 da manhã, eles não tinham me chamado e nem ia me chamar. Eu ia me chamar lá pelo meio-dia de certo de hoje. E os gatos ficaram na rua para completar ainda isso. Então, vamos lá, pessoal. O rico mendigo, no capítulo 16, verso 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado de Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. Esse não é o Lázaro de Betânia, não é aquele Lázaro que morreu 4 dias para ressuscitar, esse é um outro Lázaro, né? Esse Lázaro era cheio de chagas, né, cheio de alergia, cheio da sujeira de não tomar banho, e esse estava sempre na porta desse rico. Sempre na porta. Exatamente, esse rico também dava alguma coisinha para ele, senão não ia estar lá. Na porta do rico, da casa do rico. Na casa do rico, não, estava sempre lá. Esse jazia à porta daquele, estava sempre na porta da casa daquele ali, né, do rico. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber as suas úlceras, porque era muita coceira que ele tinha, vinham os cães, lambia ele, coitado, né? Aconteceu que morreu o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado no inferno. Estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nessa chama. Olha o estado que era agora. Aquele que antes era rico, vivia com a regalia, vivia cheio de nobreza, cheio de comida, bem vestido, agora estava num lugar ao contrário do mendigo que antes vivia, né? Aí estava lá no inferno, nas chamas, sabia que aquilo ali era eterno, aquilo ali, né, no inferno. E aquele que passou a vida toda ruim nesse mundo, né, que ficava na porta dele, ele esperando as migalhas, os cachorrinhos lambiam ele para comer, esse agora estava na boa lá, nos braços de Abraão, do pai, não é? Glória a Jesus. Então, olha só. Então disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui
ele está consolado, tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros, não pode, e nem os de lá passar para nós. Então replicou o pai: eu te imploro que os mandes à minha casa paterna. Ele estava implorando, já que o Lázaro não podia passar por ali, para levar para ele, molhar o dedo, molhar a mão na água, para botar na boca dele, porque a chama era demais, que mandasse na casa dele, levar um recado na casa dele, olha só. Ele estava implorando que fosse na casa dele, no mundo, né, que viesse, que Lázaro fosse. Porque tenho 5 irmãos, para que ele dê testemunho, a fim de não virem também para esse lugar de tormento. Aí ele queria que Lázaro fosse lá e falasse, né, dos 2 lugares que tem, era o céu e o inferno, né? O para que eles, quando morressem, não fosse para onde eles estavam, os irmãos dele, né, os 5 irmãos. Mas eu sempre digo, tem pessoas que têm medo de pessoas mortas. Os mortos não voltam mais. Morreu, não vem nesse mundo. Pode até vir, porque o Satanás, ele usa a fisionomia da pessoa, usa aquele corpo para enganar, ele é enganador, né? Ele usa a fisionomia daquela pessoa, engana as pessoas, dizendo que a pessoa que morreu veio para consolar, veio para trazer um recado. Isso aí é tudo mentira do diabo, isso é tudo mentira. O que morreu não tem mais como sair de lá para a gente contar a história aqui no mundo. Se fosse assim, seria muito mais fácil, não é? Como o rico estava no inferno. Fosse tão fácil ele sair do inferno e vir avisar os irmãos dele: olha, vocês se entregam para Jesus aí, pregam a palavra, Deus, vão para a igreja, faz isso, como se fosse nos dias de hoje, né? Faz isso, faz aquilo, para que vocês não vão para o inferno, vocês ficam no lugar onde que o Lázaro está. Seria tão fácil, não é? E assim Lázaro chegasse e dissesse: ó, pessoal, eu estou num lugar bom lá, né? Porque eu fui fiel, eu andei com Deus, eu era crente, tudo isso, tudo mais, mas segue a Jesus para que vocês também possam ir para esse lugar que eu estou. Seria tão fácil assim, aí todo mundo ia querer o bom, o melhor, se a pessoa pudesse voltar e dizer como estava a situação, não é? Então, mas não é assim que funciona. Você tem que aceitar Jesus agora. Você tem que aceitar Jesus agora e pela palavra de Deus. Os mortos não vão vir trazer palavra nenhuma para ninguém. Não vão dizer como está a situação lá. Os mortos não vão vir. Então, a hora é agora de você aceitar Jesus. Aquele que está afastado, está desviado, retornar para Jesus, porque a hora é agora. Depois não adianta mais. E depois vai ser eterno. A vida aqui nós sabemos que aqui é tudo passageiro. Tudo passa nessa vida aqui. Só não passa a palavra de Deus. Mas lá na eternidade vai ser eterno. As pessoas que vão para o inferno vai ser eterno no inferno. Nunca vai acabar. Nunca vai consumir. E aqueles que estão no céu com o Senhor, com certeza vai ser sempre eterno também. Amém? E olha só. Então respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas. Ouça-nos. Ele disse assim, eles têm os profetas lá que estão profetizando, que estão falando, né, de Jesus, que estão falando, dando testemunho. Então eles têm que ouvir e seguir, né? Ouvir e seguir. Então ele foi o que ele falou. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ele disse: tá, se alguém dentro dos mortos, ou alguém que morreu, se tivesse que morreu, vai lá e diz como é que está a situação aqui, eles vão se arrepender. Porque a nossa vida, nós sempre temos... O importante na nossa vida com Deus é o arrependimento. O arrependimento e aceitar Jesus. Temos que nos arrepender das coisas ruins que fizemos. Temos que nos arrepender todos os dias das coisas que a gente faz de errado. Nos arrepender e entregar a nossa vida para Deus. Entregar a nossa vida para Deus, deixar que Deus nos guie sempre, não é? E ali ele queria, não, porque sabe, uma pessoa que morreu vai lá e fala e eles acreditam, porque os que estão vivos lá, de repente eles nem vão acreditar, Mas aí, olha só, Abraão, porém, ele respondeu: você não ouve a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aí Abraão respondeu para ele: se eles não querem ouvir os que estão lá vivos, falando de Jesus, né, falando do arrependimento, falando da salvação, vão ouvir uma pessoa que já morreu? É claro que não vão ouvir, né? Então ele falou isso para ele. Agora, então, o que nós aprendemos com essa palavra aí? Nós aprendemos que morreu, não tem mais, não vai voltar mais. Depois que partir daqui, a gente pode, durante a noite, o Senhor pode nos recolher durante a noite, não é? O Senhor pode nos recolher durante a noite. Muitos, desde a noite, não amanhece vivo, não é? O Senhor já recolheu no meio da noite, muitos nem sentem sofrimento da morte, né?
o Senhor recolhe durante a noite. Então, a hora é agora, o dia é hoje de se arrepender, o dia é hoje de retornar para Jesus, o dia é hoje. Eu digo para você, volta enquanto há tempo, depois não haverá mais tempo. Depois que você morreu, não importa o tipo de morte que você morreu, não importa. Você não tem mais como voltar atrás. A hora e o tempo é agora. Não se arrepende. A palavra para você. Se arrepende agora. Se você está afastado, desviado dos caminhos do Senhor, a hora é agora. Se arrepende dos seus maus caminhos agora. Volte para Jesus, que é o melhor lugar, é ao lado do Senhor Jesus. O melhor lugar é estar perto do Senhor Jesus. Eu digo para você que essa noite o Senhor Jesus me curou lá, Ele me curou. Porque teve uma hora que eu falei para o Senhor Jesus assim, Senhor, se o Senhor me curasse aqui, eu não precisava esperar tanto assim. E Ele me curou. Só que aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando ainda, porque aí o Luan dizia, tem que esperar e fazer os exames, mas depois como mensagem, né? Para saber o que é. O Gilmar também não queria vir, né, para casa. Aí, mas se eu tivesse vindo antes para casa, ia dar a mesma coisa, podia ter vindo antes para casa. A gente perdeu tempo lá, porque a gente não foi atendido. 4h30 da manhã não tinha sido atendido ainda, então nós temos que aprender também a ouvir mais a voz de Deus. Eu pedi para Deus, Senhor, se o Senhor me curar aqui, eu não vou precisar esperar essas horas todas, porque quando eu fui passar pela triagem, a mulher disse, os médicos, eles são demorados, ela disse, são demorados, tem poucos médicos, e vai levar de 3 a 4 horas. Eu disse, 3 a 4 horas, já achei ruim 3 a 4 horas. Agora imagina chegar às 6 horas lá e sair às 4h30 da manhã sem ser atendido. Ali é crucial, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Então, minha querida, volte para Jesus agora. Volte agora nesse exato momento, aceita Jesus no teu coração, se arrepende, dobra o teu joelho, Senhor, eu me arrependo dos meus pecados, eu me arrependo de tudo que eu fiz de errado, eu quero fazer um concerto contigo, eu quero retornar para os teus braços, eu quero retornar para casa, Pai. Fala com Deus do Senhor, me aceita de volta, eu abro meu coração, entra, Senhor, no meu coração e faz morada. Eu quero estar junto contigo, Senhor. Conversa com Deus, conversa com Ele. Eu tenho certeza que Deus vai escutar e que Deus vai te abençoar em nome de Jesus, amém? Volta para Ele, em nome de Jesus, eu te peço nessa hora, volte para o Senhor Jesus, porque nunca se sabe a hora que o Senhor vem nos buscar para lá, e aí a gente não sabe para que lado nós vamos, não é? O que sabe é aquele que está em Cristo, eu sei para que lado eu vou, mas e você que está desviado? Volte para Jesus, amém? Que Deus te abençoe, compartilhe o vídeo, deixe o teu like. Uma boa noite para todos vocês, em nome de Jesus.